Pois bem, esta é a primeira perna que morreu. Mas a segunda perna nos traz ao tempo contemporâneo. Qual é? Como financiar o desenvolvimento. É aqui que dorme a andorinha. É neste ponto que está o busilis. O desafio político complexo é dizer de onde vem o dinheiro para saciar tantas e tão graves tarefas sociais, de infraestrutura ou econômicas. Na data, os brasileiros do tempo, com medo, como estamos ainda hoje, de encarar o desafio de construir nossa própria poupança nacional, alimentamos a ilusão que vale até hoje como equívoco criminoso de que se nós formos cumpridores da agenda do bom moço internacional, vamos ser salvos da nossa tragédia de atraso pelo capital estrangeiro. Nunca houve na história da humanidade tal precedente. Nenhuma nação do planeta Terra, na história humana ou na atual geografia do planeta, sustenta desenvolvimento com base no dinheiro dos outros. Ou a gente se dá a tarefa política complexa, difícil, de consertar nossa própria equação de poupança nacional para financiar nossas demandas, ou viveremos dessas enganações e desses ódios que agora chamam de polarização, para ambos fazerem, os polos fazerem rigorosamente a mesma coisa. Nada estrutural sob o ponto de vista dessa grande concertação nacional. Pois bem, na data tinha sentido tomar dinheiro emprestado lá fora, porque os dinheiros estrangeiros eram muito baratos e de muito longo prazo. Então pensaram os do tempo ali nos anos 50, qual é o erro? Eu vou num banco inglês, tomo 1 bilhão de liras emprestado, abro uma Petróleo-Brás, 3 anos depois do meu investimento, o faturamento de 1 ano da Petrobras pagava o financiamento e eu ainda tinha 12 anos para frente para pagar em prestações. Então, dinheiro barato, de longo prazo, deu-se aquela ilusão que nos intoxicou. Danamos a tomar dinheiro emprestado do estrangeiro e abrir Brás no Brasil. Essa é uma explicação prática. Foi assim que nasceu a Eletrobras, que deve a Roraima, talvez saia agora finalmente, depois de décadas de luta, o leão de Tucuruí. É concretude do que eu estou falando, embora pareça um voo teórico. Mas é disso, metodologicamente, que nós precisamos entender a raiz dos problemas. Porque se nós entendermos o diagnóstico, a terapêutica, o remédio, as soluções pulam de óbvias que são para todos nós respondermos às nossas frustrações, demandas e medos do presente e do futuro. Pois bem, danamos a tomar dinheiro emprestado de longo prazo e barato. O que é que acontece? Vejam bem a inconsequência da elite política dominante brasileira de lado a lado. Em 1979, a maior parte das pessoas aqui sequer tinha nascido. Em 1979, que é ontem, sob o ponto de vista do tempo histórico, explodiu o custo do dinheiro estrangeiro. Aquele juro de 3% ao ano que caracterizou os empréstimos brasileiros por 30, 40 anos, virou 29% em dólar. E todas as nações do mundo que dependiam de fluxos internacionais de dinheiro estrangeiro para o financiamento da sua estratégia de desenvolvimento, quebraram estrepitosamente. Isso precipitou o fim do período militar no Brasil. Isso facilitou a nossa tarefa dos críticos do regime militar, mas aí se plantou boa parte do drama político que vivemos hoje, que é o aviltamento da crítica. A ideia de criticar o regime militar, desconsiderando as complexidades do problema nacional brasileiro, o impacto dessa alta de juros internacional, o choque de não termos petróleo naquela data, quando o petróleo explodiu nos anos 70, 3, 4 vezes com crises monstruosas. Nós outros democratas, e eu nem estou condenando, estou apenas explicando por que hoje ainda nós estamos pagando caro essa simplificação grosseira da crítica ao nosso adversário. Porque a gente então vai ao poder e os problemas são do mesmo tamanho. E agora a gente não tem mais moral para dizer que os problemas são de natureza complexa, porque nós simplificamos demagogicamente a crítica ao nosso adversário. Está aí, Lula e Bolsonaro. E eu vou provocar como uma pessoa que está pensando alto e não devo nada a ninguém, muito menos a nenhum dos dois. E sou contra o modelo que os dois representam, porque sou contra o modelo que é o mesmo. Desde sempre, não é de hoje. Respeito comovidamente, como sempre fiz, quem pensa diferente de mim. E estarei ali sentado para responder não só perguntas, questionamentos, como antagonismos e críticas. Porque é nisso que eu acredito.
A minha inteligência só existe enquanto inteligência especial não iluminar uma ignorância que eu tenha, como todos nós temos, de seja qual seja o assunto, ainda que eu me dedique a vida inteira a pensar e amar o Brasil. Pois bem, explodiu a crise do dólar, explodiu a crise do petróleo, o regime militar claudica, o velho modelo que fazia o Brasil crescer, explosivamente morreu. E a democracia, já é hora de dizermos, não foi capaz até hoje de entender este colapso e de colocar em vigor outro projeto nacional de desenvolvimento. Falemos de Roraima, para que eu possa concluir a minha provocação, porque aqui, depois que entendemos essa grande e grave questão brasileira, está um laboratório para o bem e para o mal de tudo o que eu quero dizer. É ou não é um valor humanista, de igual categoria filosófica, que um pobre tem direito de trabalhar, seja em qual for a oportunidade que a lei, o direito, lhe franquear para fazer? Isto é um direito. Um pobre de Boa Vista, tomando notícia de uma ocorrência de cassiterita, de ouro, de diamante, de terras raras, de cádmio, de níquel, de seja lá o que for. E o Bolsonaro, certa feita, disse com muita felicidade, deve ter ouvido de alguém aqui, que o território de Roraima é a verdadeira tabela periódica, tal a generosidade com que Deus concentrou nas suas terras a prodigalidade das alternativas minerais. É razoável que um pai de família, vendo sua filha ou seu filho chorar de fome, tendo ouvido falar que existe uma ocorrência mineral aqui ou acolá, que há o juridiquês, o politiquês, o onguismo, que nada consulta a nossa verdadeira complexa vida nacional, disseram que dessa linha para trás pode, daquela linha para acolá não pode. Isto não acontecerá. Nenhuma nação do mundo colide a lógica nacional ou a lógica das populações com juridiquês. Sabe, por isso no Brasil nós vivemos de escolher qual é a lei que pega e qual é a lei que não pega. Porém, devo dizer em igual ênfase, é ou não é um valor humanista, intransgredível, dever civilizatório, que nós respeitemos as fragilidades, debilidades, identidades culturais das comunidades tradicionais, das populações indígenas. Esse é um dever civilizatório, é um dever humanista, é um dever juridicamente justo e protegido, corretamente. E aí? Como é que eu posso dizer numa só expressão de provocação para pensarmos juntos, que é justo que um pai de família, para defender o bem-estar da sua família, vá abater a bateia e ao modo como ele sabe fazer, contaminando recursos hídricos com mercúrio, com outras que tal, contaminando populações tradicionais que não têm o sistema imunológico preparado para encarar as doenças para as quais os seres brancos, ocidentais, judaico-cristãs já estão imunes há muito tempo. Uma gripe para nós não é nada. Uma gripe para um Yanomami é causa de morte letal. Como fazer? Brigando e citando as paixões e emoções, ambas justas, mas colidentes no valor superior de uma contradição. Só tem um jeito, meus camaradas, meus compatriotas, chamar a ciência, chamar a universidade. É como o mundo faz. A universidade, a ciência, já está com todo o pensamento acumulado do planeta sobre essas contradições. Nós não precisamos repisar contradições que foram resolvidas muito tragicamente de um jeito ou muito brilhantemente de outro. Nós precisamos ler, nos antecipar, trazer uma mediação, porque a ciência não é neutra, mas a ciência é equidistante. Ela não é neutra, mas ela é equidistante. E isso exige que os tomadores de decisão da nação, a sua liderança, faça a convocação. É preciso chamar os diferentes. E é aqui que está acontecendo no Brasil e em Roraima especialmente. Os diferentes estão atuando como grupos de pressão, como lobbies, em que muitas vezes a linguagem de pressão e de conquista de domínios é feita na base do suborno. É o suborno do mega contrabandista, hoje organizado numa holding do crime. Facções criminosas dizem da vida e da morte do povo brasileiro e também aqui. A holding do crime lava dinheiro
entre narcotráfico, contrabando de armas, contrabando, extrativismo ilegal de madeira, pesca predadora. Tudo isso é um processo grande, de uma grande holding do crime, que hoje é o verdadeiro senhor da grande Amazônia brasileira. Mas não pense que vocês estão só nisso, não. Quem manda em Fortaleza, de onde eu vim para encontrar vocês com tanta prazer e alegria e honra, são as facções criminosas, é a holding do crime. O poder político está se avassalando diante da pressão. Na minha cidade não se entra um candidato a vereador na periferia se não pagar 60 mil reais para uma facção para começar a fazer. Isso é a vida do Brasil, porque não temos mais autoridade, não temos mais lei, é a selva do mais forte. Mas o mais grave é a interfação internacional. Claro, de novo, vamos ser complexos onde não podemos ser simples. Há ONGs e ONGs, há organizações não governamentais muito bem intencionadas. Não há dúvida disso pela experiência de 40 anos de luta na vida brasileira. Mas não duvidem, não sejamos ingênuos, mas também não façamos generalizações que não nos permitem resolver o problema, só explorar o ódio. Há muitas ONGs que estão aqui a serviço das mais sujas práticas da biopirataria, do constrangimento comercial. Entendam bem, a Europa não resiste competir nos termos agropastoris do Brasil. A Europa não sustenta essa competição. Fala em neoliberalismo, fala em livre mercado, mas não resiste competir com a escala, com o financiamento peculiar que nós demos à agricultura e à pecuária, com as tecnologias sofisticadas que nos permitem plantar soja no cerrado, na savana, nos rincões do Matopiba. Isso não existe no mundo, esse prodígio que só o Brasil conquistou. O mundo, os europeus e os americanos em seguida, não aguentam competir conosco. E vocês acham que isso vai ser resolvido dizendo: eu não aceito competir com vocês, eu não aceito, eu vou fazer uma barreira protecionista? Não, não pode, porque a Europa industrial, os Estados Unidos industriais, os mega serviços, corporações de construção civil, planos de saúde, que estão invadindo o mercado brasileiro, precisam do discurso do livre mercado. Então o que eles vão fazer? Vão inventar outro argumento. Qual seja mais nobre para o jovem mundial, se não seja a proteção do meio ambiente, a proteção das comunidades tradicionais? Existe alguém que possa contestar em ambiente em Paris, epicentro da ineficiência da economia rural europeia? Será que alguém tem coragem de ir lá dizer: não, a solução para a Índia é matar mesmo? Alguém tem coragem de dizer isso? Ninguém tem coragem de dizer em público isso, embora eu saiba que em muitos jantares de certa fração do pensamento político brasileiro é disso que se trata, é assim que se fala. E até essa questão tem um problema de complexidade, a demandar do pensamento progressista, mais do que do pensamento mais conservador, um olhar complexo como a situação é. Uma coisa é um Yanomami que foi apanhado pela colonização branca em estágio da pedra polida, coisa que a humanidade estava vivenciando, a humanidade eurocêntrica estava vivenciando há 100 mil anos atrás. Outra coisa é como se tratar uma comunidade já aculturada, já com expectativas diante da vida, do futuro, dos desafios presentes, de viver ao padrão dominante. Eu não estou fazendo juízo de valor. Eu defendo que as escolas nas comunidades indígenas sejam bilíngues, para que a um só tempo avance para o futuro de integração desejada, se for o caso, e preserve suas identidades, seus valores, sua cultura, suas afinidades ancestrais, que são um precioso, inclusive, poço do saber. Não se fará uma nova química no mundo sem a consulta biotecnológica aos saberes tradicionais de como as comunidades indígenas tratavam seus dramas de saúde. É disso que se trata. E no Brasil, princípios ativos da nossa floresta, da nossa fauna, estão sendo biopirateados, convertidos em princípios ativos de uma nova geração de remédios de base biotecnológica e vendidos para o Brasil a preço de ouro, só a seção da inteligência que foi subtraída das nossas próprias comunidades tradicionais. Eu não quero passar muito mais da conta do que eu queria, porque Roraima não tem saída
fora do Brasil. E o Brasil não tem saída fora de um projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer uma coisa, e um punhado monstruoso de conflitos, de desafios políticos, de riscos mortais de derrota. Projeto, sabe o que significa projeto? É um plano. É um plano que, por exemplo, no caso de Roraima ou da Amazônia, significa dizer qual é o futuro que eu quero para Roraima e para a Amazônia. Isso tem que supor uma equação para todas essas contradições que vocês e senhores, as senhoras conhecem melhor do que eu, mas que eu estou estudando profundamente. Um plano quer dizer o seguinte: quais são os riscos, quais são as oportunidades, qual é o objetivo a curto, médio e longo prazo. Um plano significa orçamentação. Quanto custa tirar do papel este conjunto de ideias que nós deliberamos com as nossas divergências, nossas desinteligências, as contradições profundas entre sustentabilidade e riqueza nos modos tradicionais de produzir e trabalhar? Significa identificação de quem vai executar, pacificando com inteligência a picaretagem ideológica que nos dominou entre Estado e iniciativa privada. Isso não existe, meus compatriotas. Nenhuma nação do mundo deixou essa digressão religiosa, ideológica, superficial, substituir a equação objetiva de entender claramente, com ciência, de que há um papel a ser cumprido, indispensável para cada uma das frações de quem vai fazer. Ninguém fará ciência e tecnologia sem a liderança do Estado. Nenhum lugar do mundo, o mundo empresarial, a iniciativa privada, saltou para o domínio tecnológico sofisticado sem a compra governamental. Por exemplo, o celular que todo mundo carrega aqui foi terceirizado para as indústrias privadas, sem dúvida. Mas antes, toda a bilionária pesquisa básica, antes todo o desenvolvimento deste equipamento, da modernidade tecnológica que todos nós portamos, um computador na mão, foi desenvolvido com dinheiro do orçamento militar norte-americano, por razões de defesa. Sabe, a internet, essa coisa dos meninos olharem o TikTok, aliás, não é mais os meninos, é todo mundo, menos eu, né? Ficar olhando o TikTok, se apaixonando, sendo manipulado no TikTok, isso foi invenção do DARPA, um estatal norte-americano, com dinheiro público estatal norte-americano. Alguém aqui imagina que a China seria o portento que é hoje, sem o deslinde entre eles no sentido inverso ao que é o caminho norte-americano? A China, deixa eu dizer a vocês que eu já estou me apaixonando pelo auditório e tem que terminar. A China em 1980, meus compatriotas, era 1/8 do Brasil. Escutem bem, em 1980, ontem, a China era 8 vezes menor do que o Brasil, sob o ponto de vista de produção. 8 vezes menor. Hoje a China é 30 vezes maior do que o Brasil. No mesmo mundo, nas mesmas oportunidades, nas mesmas contradições, nos mesmos riscos, nas mesmas oscilações. Qual foi a explicação? A China saiu do estatismo vesgo para entender que o Estado tem um papel indispensável e preservá-lo, e fundou uma categoria, uma burguesia nacional empresarial, com que ela joga junto organicamente. Os segredos são partilhados, as fofocas, os boatos são trabalhados juntos, Estado e iniciativa privada. E em nenhuma circunstância, seja o experimento capitalista, seja o experimento exótico da China, se dispensou a centralidade do pensamento acadêmico. No Brasil, a apologia da ignorância é o traço da elite política. A elite política desenvolveu um adjetivo tão perigoso para nós, que é assim: eu sou popular se eu bancar o ignorante ou se eu for mesmo ignorante. Claro que não se está pedindo que a política seja um domínio exclusivo dos cientistas, dos sábios. Não, eu sou um democrata visceral. Mas tomadores de decisão ou são preparados para arbitrar a discussão, ou são letrados para entender a complexidade dos problemas, ou no mínimo são generosos para recolher a contradição e fazer o debate na sua frente,
com a sensibilidade política, democrática, arbitrando. Não é disso que se trata. No Brasil, quanto mais imbecil eu parecer, mais popular eu me identifico com as pessoas. É uma tragédia. Portanto, vejam bem, o problema é grave. Mas se há no mundo, ainda hoje, e portas estão se fechando, um país que é capaz de responder a si mesmo e ao mundo com um experimento civilizatório para todo mundo admirar, esse país é o Brasil. Por quê? Porque nós temos agendas por realizar do século XIX que o mundo não tem mais e que tem explosivas consequências no progresso. Por exemplo, reforma agrária, regularização fundiária. Reforma agrária nunca foi agenda de esquerda ou comunista. A reforma agrária é a base da explosão civilizatória dos norte-americanos. Por quê? Porque disseminou, democratizou o acesso à propriedade, encostou na agricultura de base escala pequena, familiar, a sofisticação tecnológica, o seguro safra, o seguro, a sazonalidade, estoques reguladores, a proteção fitossanitária, com o Estado fazendo. E a outra grande questão que os norte-americanos fizeram é uma necessidade do Brasil: impor o capitalismo aos capitalistas. Meus irmãos, o Brasil hoje concentrou 85% das suas transações financeiras na mão de apenas 5 bancos. Isso não foi obra da direita, isso foi obra dos democratas, não foi obra lúcida, foi simplesmente incapacidade de confrontar os poderosos e conciliações criminosas. Se uma nação tem 5 bancos, concentrando 85% das transações financeiras, o poder é de tal ordem grande que eles apropriam e subornam o poder político. No século XIX para o século XX, sob a influência de um estadista chamado Hamilton, dizem os americanos, um dos pais fundadores, os americanos proibiram a existência de bancos nacionais, repartiram o sistema financeiro em muitos milhares de pequenos bancos, obrigando que a capacidade de financiamento dos bancos se associasse ao investimento produtivo. No Brasil, deixe que eu termine com esse número para que a gente entre no debate. Este ano, nos últimos 12 meses, por causa dessa perversão, o Brasil gastou com a saúde do nosso povo inteiro 218 bilhões de reais. E este mesmo país entregou a 10 mil famílias de rentistas, de agiotas, pelo sistema financeiro, 800 bilhões de reais. Este é o número.